Olá a todos, meu nome é Renner Henrique Alves e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Dali. Antes de tudo, como é de praxe já falo para você deixar o joinha aqui no vídeo. O joinha ajuda muita gente, faz com que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas, faz com que cada vez mais pessoas conheçam o nosso trabalho, estejam juntos aqui com a gente. Além disso, se inscreva no canal também, ative o sininho, é bem simples, só clicar aqui embaixo. Isso faz com que você seja informado toda vez que a gente lançar um vídeo diferente. Além desses vídeos informativos que eu faço, tem o nosso outro professor, que é o Danilo também, que ele está fazendo vídeos de opinião, fazendo análise de reportagens, de temas voltados ao agro também, que está muito bacana. E também tem as nossas lives semanais. Toda sexta-feira a gente lança uma live no formato de um aulão, onde a gente aborda um tema específico voltado ao agro. E nessa live a gente gera também um certificado de participação. Então, para você que acompanha com a gente a live, você tem direito a estar requisitando o seu certificado de participação. Mas para você ficar sabendo disso, só se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho. Tá bom? No tema de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a agricultura de precisão e quais são as tecnologias, de forma geral, que estão presentes na agricultura e como cada uma delas auxilia no nosso trabalho dentro do agro. Então, vamos lá. Mas antes de tudo, eu tenho uma dica muito bacana. Você que é do agro e gosta da parte de solos de forma geral, você sabe que o solo é a questão mais importante para você realizar um plantio ali. Se você não tiver um solo de qualidade, se você não tiver um solo fértil, isso pode prejudicar fortemente a sua produtividade. Então, se você quer saber tudo voltado à questão de fertilidade do solo, a parte de análise e interpretação do solo, a questão da correção do solo, e quais são as principais técnicas e segredos para se alcançar a excelência na produtividade agrícola, adquira já a nossa apostila do agro, tudo sobre solos. Nela você vai encontrar tudo isso e muito mais. E tem uma super condição. Adquirindo ela, você recebe na sua casa com frete grátis para todo o Brasil. Ou seja, qualquer lugar do Brasil que você morar, a gente entrega a sua apostila com frete gratuito. E ainda mais, adquirindo a apostila, você recebe um acesso a um curso online de análise e fertilidade do solo com certificado totalmente de brinde. Ou seja, você adquiriu a apostila, você recebe ela com frete grátis e, além disso, você recebe o acesso a um curso online de análise e fertilidade do solo e, além disso, recebe um super certificado. Já que, se você quiser saber um pouquinho mais, é só clicar aqui, primeiro link da descrição do vídeo, que você já vai ser direcionado a conversar com o Jonas, que ele vai te explicar todos os detalhes. Tudo bem? Então é isso. Bora lá. Basicamente, a agricultura de precisão ela pode ser definida como um conjunto de ferramentas e também de tecnologias que são adotadas por produtores rurais que desejam cada vez mais conhecer a sua área de cultivo, a sua área de plantio, de forma mais completa e de forma mais detalhada. Conhecendo a sua área de forma mais completa, de forma mais detalhada, ele vai conseguir realizar um melhor manejo em cima dela e, a partir disso, obter melhores resultados, visando uma alta produtividade e, consequentemente, uma alta lucratividade. Só que, em geral, a agricultura de precisão ela compõe um sistema de gerenciamento agrícola baseado principalmente na questão da variabilidade espacial da lavoura, visando aumentar o retorno econômico e também reduzir o impacto ambiental. Por isso que ela utiliza ferramentas, principalmente ferramentas eletrônicas, que são embarcadas nas máquinas agrícolas e também nos sistemas de informação geográfica. Só que assim, com o uso de um sensor, por exemplo, é possível estar identificando situação do solo, presença de plantas daninhas e, além disso, tornar você ter uma tomada de decisão mais correta para corrigir esses defeitos ou esses problemas que podem estar acarretando na sua lavoura. E, além disso, também é possível estar integrando, por exemplo, o GPS a um pulverizador agrícola. Por exemplo, isso vai evitar que o equipamento passe 2 vezes no mesmo lugar ou então realize uma aplicação de forma
inadequada. Então, eu dei alguns pequenos exemplos em relação à agricultura de precisão, mas agora eu vou abordar de forma mais direta para que serve a agricultura de precisão. Resumindo, a agricultura de precisão ela é utilizada para atender às diversas necessidades do agricultor. Sendo assim, ela pode ser aplicada em diferentes fases do processo de produção, como, por exemplo, na aplicação de fertilizantes, no plantio, na pulverização, no processo de colheita. Essa é uma pergunta até muito recorrente, que é questionada. Nossa, em qual período produtivo eu posso estar utilizando a agricultura de precisão? Eu posso estar utilizando a tecnologia no campo? Em qual fase que eu vou ter um resultado maior e melhor? Mas assim, não tem uma fase, não tem um processo produtivo específico. A agricultura de precisão ela pode ser utilizada durante todas as etapas, desde o pré-plantio, passando pelo plantio, o desenvolvimento da cultura de forma geral, até mesmo no momento da sua colheita. E além disso também, ela pode ser muito útil em situações, por exemplo, onde é preciso estar realizando uma análise de solo com as suas características químicas, físicas, questões voltadas ao nível de compactação, também em relação ao controle de pragas, gestão de máquinas, entre diversas outras atividades que o produtor ele pode estar realizando ali a campo. Só que, no entanto, um ponto que deve se ressaltar é que o seu diferencial está justamente voltado em realizar um gerenciamento agrícola por meio das informações mais exatas e mais precisas possíveis. E, em resumo, ela considera que cada pedaço da fazenda ela possui propriedades diferentes. Então, assim, o campo produtivo ele deve ser gerido metro a metro. Então, ele não identifica a sua área como um todo, ou então ali ele aponta aquela amostragem da área, ele já considera como se fosse a sua toda a propriedade. Não, a partir da agricultura de precisão, principalmente na questão de mapeamento, ele analisa cada ponto da sua propriedade como se fosse um ponto específico e ali ele vai buscar trabalhar cada ponto esse de uma maneira diferente, visando o máximo manejo que se é possível realizar, visando uma alta produtividade. Aqui é um exemplo do uso da ação da agricultura de precisão numa lavoura em apenas uma safra. Então, como é possível ver, a agricultura de precisão ela pode ser utilizada principalmente na questão da preparação do solo, do plantio, no acompanhamento da lavoura e também no processo de colheita. Igual citei anteriormente, ela passa por todo esse processo produtivo. Então, por exemplo, em relação à preparação do solo, ela está envolvida na questão da análise de solo para busca de causas de variação de produtividade e também na aplicação de fertilizantes e corretivos a taxas variáveis. Agora, voltados em relação ao plantio, ela está envolvida na questão do plantio a taxas variáveis, de acordo com o potencial produtivo de cada área. Já em relação ao acompanhamento da lavoura, ele está voltado principalmente à questão da aplicação localizada de defensivos agrícolas e também ao acompanhamento da lavoura para mapeamento principalmente de pragas, doenças e plantas daninhas presentes a campo. E também no momento da colheita, onde ela está relacionada na questão da geração de mapas de produtividade e também na colheita com máquinas com sensores de produtividade. Ou seja, ela está interligada em todos os aspectos do sistema produtivo, desde antes do plantio até o momento da colheita. Agora, eu vou estar abordando um pouquinho em relação às características da agricultura de precisão. Qual basicamente são as características que estão presentes na agricultura de precisão que faz com que ela se destaque tanto nesse meio do agro? A agricultura de precisão ela é caracterizada principalmente pelo uso de máquinas e também das tecnologias. Em resumo, ela permite que o produtor rural ele conheça a lavoura por meio de informações referentes à área ali plantada.
Assim, o produtor tendo esse conhecimento, ele consegue tratar cada área como uma única, reconhecendo as diferenças de cada região. Como um resultado, há um aumento da produtividade de forma mais sustentável do que os meios mais tradicionais. Muito se fala, nossa, por que eu preciso analisar cada ponto da área como se fosse uma só? Uma área não é como um todo? Às vezes, utilizando um contexto de uma pequena propriedade, de um pequeno setor de terra, por exemplo, você que é um produtor rural ali, se você estiver utilizando a agricultura de precisão, ele vai ter sim muitos benefícios, vai ter muitas vantagens, por exemplo, nessa questão do mapeamento, mas isso é voltado principalmente para médios e grandes produtores, onde tem áreas gigantescas e dentro de uma mesma propriedade pode ter distinções de tipos de solo, características de relevo, características do solo ali propriamente dito, presença de pragas e doenças que podem estar assolando. Ou seja, ele faz todo esse mapeamento e consegue fazer essa distinção para ter ali o melhor manejo possível e o melhor cuidado possível no tratamento em cada pedaço daquela área. E um ponto também é que, além disso, a agricultura de precisão ela beneficia a atividade agrícola em diversos aspectos, como, por exemplo, cada local tem sua produtividade maximizada. Ela também ela beneficia muito a questão dos insumos ali, como, por exemplo, água, fertilizantes, defensivos, que não são desperdiçados, ou seja, ele gera uma economia na utilização desses insumos e também em relação ao solo e ao meio ambiente que acabam sofrendo menos danos. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre as etapas da agricultura de precisão. Basicamente, a agricultura de precisão, de forma geral, é dividido em algumas etapas e eu vou estar destrinchando elas e explicando um pouquinho melhor sobre cada uma destas. Em relação à primeira etapa, ela envolve a parte de coleta de dados. Então, essa parte de coleta de dados, ele basicamente identifica as características de cada uma das áreas produtivas, como, por exemplo, a questão do solo, do relevo, das plantas daninhas, das pragas, entre outros, além da produção que ali já acontece nessa. Ou seja, como o próprio nome já diz, ele faz uma coleta de dados, ele identifica as características daquela área, o que apresenta ali naquela área e faz toda essa coleta que mais para frente você vai acabar gerenciando e utilizando esses dados e botando em prática naquela propriedade. Segunda etapa, planejamento do gerenciamento. Nessa etapa, você faz a avaliação da variabilidade e também dos fatores de produção, a fim de propor a melhor estratégia de gerenciamento agrícola, criando mapas de aplicação de insumos e também o diagnóstico de cada parte da sua lavoura, baseado naquela coleta de dados que você realizou na etapa anterior. Terceiro ponto, que é a aplicação localizada de insumos. Baseado na primeira etapa e passando pela segunda etapa, você já consegue estar botando em prática no que seria a aplicação localizada, que é a aplicação automática e controlada dos insumos nas áreas agrícolas, considerando os dados e as avaliações das etapas anteriores. Agora eu vou falar a parte que gera mais curiosidade ali mesmo, que as pessoas, quando se fala em agricultura de precisão, que é o que realmente as pessoas querem saber, que são quais são as tecnologias presentes dentro da agricultura de precisão. Dentre as tecnologias presentes, as que mais se destacam estão voltadas à parte de maquinários ali, como por exemplo, tratores, adubadoras, colhedoras de café e também pulverizadores. Esses maquinários, eles são guiados por geolocalização e também são controlados remotamente por meio de um software para agricultura de precisão. Ou seja, hoje em dia existem tratores autônomos que você não precisa nem ter alguém ali pilotando, ou então você tem todo um sistema ali que ele acaba direcionando você ali de forma correta, onde você deve passar para estar realizando uma aplicação correta, para estar adubando da melhor maneira possível, para estar colhendo ali da maneira mais ideal, ou seja, ele consegue auxiliar
bem a fundo e de forma bem correta em todos esses aspectos voltados ao maquinário agrícola. Segundo ponto também, que é algo que gera muita curiosidade, que é em relação aos drones. Os drones, eles são guiados por geolocalização e estão controlados remotamente por meio de um software para agricultura de precisão. E os drones são muito utilizados principalmente para a realização de aplicações a campo, aplicações de produtos químicos, até mesmo processo de adubação, e também são utilizados para a questão do mapeamento de área, estudo da área ali, ou seja, ele tem diversas funções dentro da agricultura de precisão. Terceira ferramenta, terceira tecnologia presente na agricultura de precisão, que são os sensores. Os sensores, basicamente, eles realizam o diagnóstico da variabilidade do solo, como, por exemplo, ele identifica porções com manchas, questão de compactação, fluxo de pragas, diferenças climáticas e até mesmo o erro no manejo de insumos, ou seja, ele consegue sensoriar todas essas questões e fazer com que você seja o mais preciso possível ali na sua tomada de decisão no momento em que você está realizando determinada atividade. Outra tecnologia também que é muito utilizada é em relação aos dispositivos posicionados no solo. Então, esses dispositivos eles podem ser usados para realizar, por exemplo, um raio-x completo da topologia do terreno, assim fornecendo dados sobre resistência, temperatura, umidade e muito mais voltados ao solo ali presente. E a outra tecnologia que é a telemetria. A telemetria basicamente ela analisa a performance das máquinas ou se a sua velocidade e a marcha estão corretas e ela gera uma precisão que representa uma queda no consumo de combustível de maquinários. Ou seja, ele busca fazer uma análise completa ali do desempenho ali de maquinários a campo, fazendo com que ele trabalhe ali de forma mais correta e mais precisa possível, visando uma qualidade melhor na realização de determinada atividade, como por exemplo o plantio, a adubação, a pulverização, visando, claro, um bom plantio, um bom desenvolvimento da cultura ou então uma boa colheita. Agora, eu vou abordar um pouquinho em relação às vantagens e desvantagens também da agricultura de precisão. Isso mesmo, tem algumas desvantagens, mas isso é bom estar abordando assim, porque isso vai depender muito da forma de utilização da agricultura de precisão, do tipo de produtor que você é, mas eu vou estar comentando um pouquinho para você entender melhor agora. Em relação às vantagens, são diversas. São elas: redução do risco da atividade agrícola, diminuição dos custos de produção, melhora do controle de pragas, tomada de decisão mais rápida, mais assertiva e de forma mais correta, melhora do controle de todas as fases de produção agrícola a partir do sistema informatizado de alto desempenho, aumento considerável da produtividade da lavoura, maior longevidade do solo pelo menor uso de defensivos, que gera uma conciliação entre a sustentabilidade e a produção agrícola, e, consequentemente, a partir de todos esses benefícios, todas essas vantagens que eu citei para você, uma maior lucratividade, que isso é só a consequência de um produto de qualidade e uma produção satisfatória. Já em relação às desvantagens, são pouquíssimas, assim, em geral só tem vantagens. Mas em relação às desvantagens, pode-se dizer um alto custo com o investimento e a complexidade com alguns softwares, que foi o que eu citei anteriormente em relação ao pequeno, ao médio, ao grande produtor. Dependendo das ferramentas que forem utilizadas, elas são mais voltadas justamente a médios e a grandes produtores, que têm áreas já mais extensas ali, principalmente tecnologias voltadas à questão de maquinários. Então, se você é um pequeno produtor, sim, você pode estar utilizando as tecnologias a campo, pode estar implementando a agricultura de precisão aí, mas determinadas ferramentas que você vê que vai ter uma vantagem e você vê que vai ser um investimento ali bacana para você estar realizando, não um investimento que vai extrapolar algo que você não consegue estar custeando. Então, por isso, uma das desvantagens se caracteriza como um alto custo
e a complexidade de alguns softwares também. Existem alguns softwares bem fáceis de se mexer, que você consegue ali na palma da mão, mas existem alguns que têm uma maior complexidade, que às vezes necessita de um estudo, de um aperfeiçoamento, ou então de até mesmo uma pessoa especializada para estar manejando ali para você. Então, agora abordando a parte da conclusão, o fato das áreas de cultivo agrícola, elas possuem variabilidades e também necessidades específicas. Então, nesse sentido, a agricultura de precisão, ela entra aí tornando a atividade mais efetiva, uma vez que ela acaba possibilitando análise de dados e também uma maior assertividade nas decisões de todos os produtores. E como você pode ver, além de facilitar o trabalho do agricultor, ela traz vantagens significativas como redução de custos e aumento da rentabilidade, ou seja, são só benefícios que ela consegue gerar uma facilidade para o produtor rural, consegue gerar um produto de maior qualidade, consegue gerar uma maior produtividade e consegue aliar tudo isso com a questão sustentável com o meio ambiente. Ou seja, posso dizer nem é o futuro, é o presente já. O presente do agro é a tecnologia, é a agricultura de precisão. Então é isso. Obrigado pela presença de todos aí. Aqui na tela tá nossas redes sociais, então se você quer saber um pouquinho mais sobre os nossos conteúdos, a gente tem bastante conteúdos informativos nas nossas redes sociais diariamente. Então tem o nosso Facebook, que é o Dari Tecnologia Aplicação Agrícola, e o nosso Instagram, que é o @DariBRAgro. Não se esqueça de estar deixando o joinha também, se inscrever no canal, ativando o sininho, que está vindo muita coisa boa por aí. E caso você tenha interesse em estar adquirindo a super apostila sobre solo, primeiro link aqui na descrição. Beleza? Muito obrigado então. Até mais e tchau, tchau.